Olá, meu nome é Axon e vou falar sobre a primeira etapa da respiração aeróbica, que é a glicólise. Esta etapa ocorre no citossol, mais cientificamente hialoplasma, e consiste na quebra parcial da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido e todos os outros ácidos que se formam na respiração aparecem em solução na forma ionizada. Aí só para constar que nessa quebra da glicose em duas moléculas tem uma figura que você pode encontrar até no livro. Voltando, em solução na forma ionizada, que no caso do ácido pirúvico é chamado piruvato. Os hidrogênios são retirados pela nicotinamina adenina dinucleotídeo, NAD, e flavina dinucleotídeo, FAD, compostos associados a vitaminas. Durante essa quebra parcial da glicose, que envolve vários compostos intermediários, uma parte da energia é liberada em 4 parcelas, permitindo assim a produção de 4 moléculas de ATP. Aí, como foram gastas 2 moléculas de ATP para ativar a glicose, que é a energia de ativação necessária para começar a reação, o saldo é de 2 moléculas de ATP nessa etapa. Então é isso aí o que eu tive para falar. Aí as outras 2 etapas, quem vai falar é a Amanda Brasil e Thiago Neves. Obrigado, valeu. Olá, sou o aluno Thiago Neves, o aluno 2287, e vou falar um pouco sobre a segunda etapa do trabalho de biologia, sobre respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Hoje eu vou dizer um pouco sobre como é e o que acontece durante o processo, durante o ciclo. Primeiramente, temos que ter em mente que trabalha na mitocôndria, que atua na respiração celular, e ele se inicia com os piruvatos. Os piruvatos, eles passam por um processo e no final eles vão produzir acetilcoenzima. São 2 piruvatos, então vão produzir 2 acetilcoenzimas que vão trabalhar diretamente nesse ciclo de Krebs, que eles vão participar se juntando ao oxalacetato, que aí, quando ele se juntar, ele vai formar o citrato, e o citrato que vai iniciar o processo. Iniciar assim, mais ou menos, porque o processo, ele não, como é um ciclo, ele meio que, não tem fim, então ele vai e vai e vai e vai, então não é, é meio que iniciar, porque ao mesmo tempo que ele termina, o fim dele já serve como início, então o acetil, ele só vai dar um engate ali, ele vai junto, entendeu? Então, enfim, voltando aqui, ó, ao assunto, né? Ele vai formar o citrato, depois vai passar para isocitrato. Depois que ele passar para isocitrato, ele vai eliminar uma partícula de carbono e vai produzir, não é a palavrinha. Ele vai eliminar a partícula e vão ter vários elétrons. E aí o NAD+ vai vir e vai pegar esse elétron e vai se tornar um NADH, que é uma partícula energética. E aí, depois disso, o isocitrato, né? Depois desse processozinho que ocorreu, ele vai se tornar um cetoglutarato, que é o C5, e aí ele vai perder mais um carbono e vai produzir outro NADH, no mesmo jeito, no mesmo processo. Depois disso, ele vai se transformar em C4, produzindo ATP. Na verdade, ele produz guanina
no lugar do A, né? No lugar do A ele vai ser GTP em vez de ATP. Mas depois de um tempo, a guanina vai se transformar em ATP, então vai ficar normal. Depois disso, ele vai se transformar succinato. Depois do succinato, vai ter mais uma produçãozinha de FADH2. Depois vai para fumarato, depois para malato. E vai ter mais uma produçãozinha de energia, de NADH. Depois vai para oxalacetato. E aí continua tudo de novo. Vem outro acetil e aí vai. Aí continua esse processo várias vezes. Ou seja, no final, a produção desse ciclo vão ter perdas, que são 2 carbonos. Vão ter perda de 2 carbonos, que vão ser recuperados depois, quando vem outro acetil. E vão ter a produção de 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Sendo que como são 2 piruvatos, vai ter isso em dobro. Vão ser 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs, com perda de 4 carbonos. E se encerra a aula. Um beijo e até a próxima. Oi, eu sou a aluna Amanda Brasil, 1804, e eu vim falar sobre a terceira etapa da respiração aeróbica, que é a cadeia respiratória. Então, para a gente começar a falar de cadeia respiratória, a gente tem que ter em mente que essa etapa ocorre na membrana interna da mitocôndria e na membrana plasmática das bactérias aeróbias. Os átomos de hidrogênio retirados das cadeias de carbono durante a glicólise, que foi o processo que o Axon falou, e o ciclo de Krebs, que foi o Thiago Neves falou, são transportadas por várias moléculas intermediárias até o oxigênio, que lá elas formam água e uma grande quantidade de ATP, que é trifosfato de adenosina. Nessa etapa, os átomos de hidrogênio gerados nas desidrogenações cedem seus elétrons para os transportadores de elétrons. Daí vem o outro nome dessa etapa, transporte eletrônico. As moléculas transportadoras de elétron ficam arrumadinhas na membrana interna da mitocôndria, de acordo com o trajeto que os elétrons percorrem. Além de uma substância não proteica, há um conjunto de proteínas, que a maioria delas são com átomos de ferro ou cobre. Durante o seu processo, os elétrons, juntamente dos transportadores, formam compostos cuja quantidade de energia é menor que a quantidade de energia do transportador anterior. Dessa forma, a energia é liberada e usada na síntese de ATP, que é trifosfato de adenosina. Essa síntese ocorre em um complexo enzimático, que chama-se ATP síntese. O último transportador, ele se oxida passando os elétrons para o oxigênio recebido do meio ambiente. Nesse processo, o oxigênio é a molécula que se reduz definitivamente, recebendo elétrons e íons H+, formando água. Dá pra gente ver isso bem direitinho no nosso livro, porque na página 102 tem uma imagem que demonstra isso muito bem. Então, seguindo ainda o mesmo raciocínio, eu vou falar sobre fosforilação oxidativa, porque a cadeia respiratória também é chamada de fosforilação oxidativa. Por quê? Porque a síntese de ATP depende da entrada de um fosfato de ADP. E a fosforilação é realizada com a energia proveniente de oxidações. Nas células procariontes, como é o caso das bactérias, a respiração aeróbica pode produzir um total de 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. Mas, porém, contudo, todavia, o rendimento real da respiração é inferior a esse rendimento teórico. Não é a mesma coisa a prática e a teoria. Nas células eucariotas, uma parte da energia liberada
na cadeia respiratória é consumida no transporte das moléculas de ATP pela membrana da mitocôndria. E o saldo de moléculas de ATP pode chegar até 30 ou 32, dependendo do tipo de célula e podendo variar também de acordo com o estado metabólica das células. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e é isso.